Bom dia, gente. Eu sou amanhã com vocês para transmitir o conhecimento. Estou com esse novo canal chamado Desmascarando a Mentira. As mentiras aí que estão hoje na praça e que muitos aí, por não entender as escrituras, a interpretação dela, acabar falando coisa sem conhecimento. E aí o que acontece? Eu estava aí observando o canal Analisando as Escrituras de um cara amigo chamado Aguinaldo. Ele tem umas boas matérias e aí ele estava comentando no YouTube sobre essa passagem de Gênesis capítulo 3. Ele dizia a respeito da serpente, que Eva estava lá conversando com a serpente e e que o povo evangélico tem o entendimento em dizer que aquela serpente era um ser maligno, um ser espiritual, e que o amado querido amigo aí chamado Aguinaldo, ele discorda disso, dizendo que não tem como ser uma serpente que seria um espírito maligno, porque está dizendo o texto bem claro aqui que a serpente ela era um dos animais mais astutos entre os animais do campo, entre as bestas, e que então não teria como ser Satanás, um ser espiritual, que o texto está dizendo aqui. E que ele também ele fala do Jardim do Éden, que não seria no céu, esse Jardim do Éden que os crentes falam, e que esse Jardim do Éden seria aqui na Terra. Bom, a gente vai questionar essa questão, a gente vai começar a ler Gênesis 3, alguns trechos e explicar. Não vou ler todo o conteúdo da matéria, vai ficar muito longo o meu vídeo. E aí a gente vai ver como é que se encontra essa questão que está registrada na Bíblia, como seria a interpretação do texto aqui, que tem que ser interpretado conforme a Bíblia pede. Vamos ler aí alguns trechos. Está dizendo aqui, capítulo 3, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Até aqui. Bom, aqui o que acontece? O caro amado amigo aí chamado Aguinaldo, ele estava dizendo que os crentes dizem que essa serpente seria o diabo, um espírito maligno, tá? Um ser espiritual. E que Eva estava conversando com essa serpente que era o diabo, tá? E que ele falou que isso não, está errado. Não teria como ser. Aqui, amado, na verdade, Eva não estava conversando com serpente alguma. Essa questão que está na Bíblia registrado, que fala dessa ilustração que uma serpente falou com Eva, serpente nenhuma falou com Eva, tá? Não. Porque quando diz no texto que a serpente disse isso e aquilo, isso era uma ilustração, tá? Ilustrando algo para o leitor entender melhor, ok? O escritor escreveu assim para que a pessoa viesse entender melhor, algo que foi inspirado pelo Eterno, algo que era espiritual, porque se fosse para deixar registrado algo espiritual aqui, totalmente espiritual, ficaria mais complicado ainda, já está complicado para aqueles que não são espirituais. Imagina se fosse para escrever no pé da letra espiritual aqui, aí o negócio ficaria mais complicado, né? Então trouxe uma ilustração de algo, tá? Aquele algo, aquela serpente como um símbolo do espírito maligno, ok? Como um símbolo, para a pessoa entender, o leitor.
Mas que na verdade, o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo que Eva não estava conversando com serpente alguma, mas que ela própria deu motivo no seu subconsciente, esse seu subconsciente que ficou nele lá registrado, aquela palavra do Eterno que tinha dito tanto para Adão como para ela, que no dia que eles comessem do fruto do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, abririam os olhos deles, tá? Então eles iriam morrer. Foi advertido eles pelo mandamento da palavra do Eterno. E que essa mensagem ficou brotada na consciência de Eva. E que na multidão dos anos isso foi criando uma raiz do mal. E que chegou ao ponto de Eva se encontrar nessas condições que está registrado em Tiago, porque a Bíblia responde a respeito disso, o que ocorreu. Que em Tiago capítulo 1, verso 13, 14 e 15, assim está escrito: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, tá? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida da luz, o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu com Eva. Porque a Bíblia, ela se discerne por si própria. Aqui ela está discernindo o que estava querendo se referir em Gênesis capítulo 3, quando diz a respeito aqui do que foi registrado, pelo que ocorreu, que disse a mulher à serpente, mulher disse à serpente. Ela não disse a serpente alguma, o seu subconsciente próprio que ficou na consciência, seu subconsciente, tá? Ela não disse nada, ficou isso na cabeça dela, essa fantasia, essa ideologia, e que o Eterno sabia que ali existia um espírito invisível, um espírito maligno, já estava por dentro de tudo. E que também conhecia a consciência, o subconsciente dela, o que estava lá na mente dela, o que ela deu motivo para isso, que ela veio a pecar e trouxe isso da sua consciência, e que aí ela culpou um ser criado pelo Eterno, uma serpente. Ah, a serpente me enganou, ela procurou se justificar, se defender, ok? Certamente que o Eterno sabia que realmente foi um ser maligno, tá? Que ela deu um motivo para esse mal, algo negativo, ela vir a pecar, ela vir a errar. E que então ela pegou, culpou um ser criado pelo Eterno, esse animal, e foi aí que o Eterno desceu a sentença sobre esse ser. Não que foi sobre a serpente que ele criou, que diz o texto que a serpente, ela era um animal mais astuto do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha criado, não é isso? Não é? Então, mas aí a questão não é a respeito do animal, era se tratando do adversário, ok? Era do adversário. E que quando o Eterno desce a sentença sobre a serpente, que é o diabo, ele desceu uma sentença que diz aqui no versículo 14: então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso aqui se refere ao adversário, que não que seria a serpente que vai comer pó e vai ser maldita, não. Ele, quando falou, aqui foi dito no verbo do futuro.
que serás maldito mais do que todos os animais do campo. Mas como assim? Os animais eram malditos? Porque, pelo que eu saiba, quando Deus criou a todas as coisas, como os animais, ele disse que era bom. E quando ele disse que era bom, é algo que foi abençoado. Como agora está dizendo o texto que ele seria mais maldito que as bestas e os animais do campo. Então, os animais foram malditos também, porque está dizendo que o diabo vai ser mais ainda. Serás, né? Futuro, verbo do futuro, serás mais maldito que os animais. Então, os animais eram malditos? Não. A questão aqui foi pelo fato que o pecado entrou no mundo, então esse mesmo pecado que entrou no mundo, que se tornou uma maldição no mundo, tá? E que se tornou uma maldição no mundo e aí então o texto está dizendo que ele seria mais maldito do que os animais que receberam o resultado da maldição pelo pecado cometido de Eva e Adão, ok? É isso que o texto está querendo se referir. E que ele seria maldito, porque no princípio, quando ele pecou nos céus, ele não tinha recebido uma sentença de maldição. Ele estava em prisão eterna, o diabo e os anjos caídos. E que quando chega aqui na criação do Jardim do Éden, do homem e da mulher, e que ocorre esse evento, aí vem a sentença, a qual ela viria no ano 70, na geração do mestre, em que ele voltaria na sua geração, e que com a sua volta, o adversário seria subjugado, seria condenado no juízo final. Esse juízo final, que muitos ainda têm na cabeça e aguarda, que ainda vai vir, um suposto juízo final. Então, gente, seria isso a explicação dessa passagem, que não tenho muito que ficar comentando, tá? Não tem necessidade. E que o amado querido amigo aí chamado Aguinaldo, ele está entendendo no pé da letra, como muitos evangélicos, também está entendendo a questão do Jardim do Éden, que esse Jardim do Éden se refere aos céus. Não, se referia aqui, nessa vida, quando o Eterno criou os céus e a terra. E que nessa questão o Aguinaldo está certo. Quando ele comentou que esse Jardim do Éden foi aqui, porque o próprio Eterno tinha dito que ele criou a terra, as plantações e tudo que nela há. E também quando ele criou o homem, criou do pó da terra, como também até os animais, porque também está escrito que da terra o Eterno criou a todos os seres viventes, que veio da terra. Foi com o elemento terra que ele criou a tudo que hoje existe. Tudo que hoje existe. Aí então essa questão que a Aguinaldo comentou, do Jardim do Éden, que seria aqui, e é aqui mesmo que foi, tá? Não tem nada de céu. E a respeito da serpente, como eu comentei aí, não tem nada a ver com a cobra, com animal que rasteja, mas se referia ao adversário. E que também Eva não estava conversando com serpente nenhuma. Isso é o que estava no seu subconsciente, que veio gerar pecado, gerar morte. Então fica bem claro isso aí para os senhores, que eu transmito com conhecimento.